Rota 6 Entrevista. A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou hoje uma carta aberta à população para lamentar o registro de mais de 2.000 homicídios no estado neste ano e criticar a proposta de orçamento enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa, com um corte de mais de 60 milhões de reais nos orçamentos da Polícia Civil e Militar. Para falar mais sobre esse assunto, que está aqui conosco no estúdio, a presidente da ADEPOL, a delegada de Polícia Civil, Paola Mauês, nossa entrevistada de hoje. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Hoje a ADEPOL se reuniu com a Associação dos Escrivães e o Sindicato da Polícia Civil para discutir esses cortes. Como é que a Polícia Civil recebeu a notícia? De forma lamentável, né, Enio? Porque a gente sabe muito bem que não se faz nenhuma política pública sem dinheiro. E quando a gente trata isso de segurança pública, aí sim a gente tem uma maior preocupação. Apenas para se ter uma noção do que foi encaminhado do orçamento, né, de 2018 para a Assembleia Legislativa, em comparação para o orçamento de 2017, a gente tem que a Polícia Militar, o orçamento de 2017 foi o total 688.427.000, isso com folha de pessoal, custeio e investimento. E esse ano de 2018 foi encaminhado com 637.501.000, ou seja, uma redução de 50.926.000 reais. Delegada Paula, só para fazer parte do raciocínio também, qual foi o orçamento executado até então, em 2017? Né? Se estava previsto 688, executou-se quanto? Em relação a qual que você diz? Da Polícia Civil? O de 2017, exato. Porque a gente coloca algo no orçamento, mas não se executa. Isso. Seria interessante ela colocar os números da Civil. A senhora tem os números da Civil? Pronto, eu tenho os números da Civil liquidado em termos de investimento. Eu não tenho... Isso quer dizer liquidado em termos de investimento? Porque é o seguinte, quando são as fases da despesa pública, né? A primeira fase a gente tem o empenho, né? Que é aquele planejamento. Depois a gente tem a liquidação, que é, ou seja, a entrega do serviço, do objeto que foi adquirido, enfim. E, posteriormente, é o pagamento. Esse pagamento nem sempre ocorre da mesma forma que foi entregue o serviço, enfim. Então, o que nós temos que contar é o que foi liquidado, ou seja, em uma palavra mais fácil, executado. O liquidado ou executado efetivamente até o mês de setembro da Polícia Civil em termos de investimento foi 129 mil reais. 129? Isso, 129 mil reais, né? Mas em termos de orçamento, de modo geral, fora a questão de investimento. Porque investimento a gente sabe em todas as áreas como é que está a situação, né? Praticamente o Estado não tem essa capacidade de investimento em setor nenhum. Mas em termos de orçamento executado, o que é que a senhora tem de dados que possa apresentar até então? Eu não peguei esse dado de executado em relação à folha, enfim, não. Eu peguei comparando um orçamento de 2017 com o orçamento de 2018. Doutora Paola, a senhora falou em 60 milhões a menos. Isso, contando com Polícia Civil e Polícia Militar. E considerando o seguinte, que a gente sabe que a gente está com um efetivo histórico, um dos menores realmente do que a gente pôde observar, para vocês verem até apenas uma noção. Hoje, líquido, e quando a gente fala líquido, são os agentes escrivães e delegados que efetivamente estão na Polícia Civil, sem contar aqueles que pediram vacância ou estão em outros órgãos. 1.187 no estado todo, quando deveríamos ter 5.150. Isso sem contar com as aposentadorias que teremos previstas. A previsão de quantas para esse ano? 126 até o final do ano. Já tivemos 99 até o mês passado. No próximo ano está prevista a nomeação de novos policiais civis? Mas e o edital do concurso que não sai? E o orçamento, que é uma das críticas da gente da carta aberta? Mas exatamente nem no orçamento
foi previsto a contratação de novos policiais civis. O governo ainda não conseguiu divulgar o concurso da polícia, né? E nem prevê no orçamento. Se você não tem uma previsão no orçamento, significa que você não tem nem o projeto de contratar novos policiais, quanto mais ser publicado o edital. Espera-se que seja publicado o edital, só que... Esse orçamento é que a senhora já se refere que foi encaminhado do governo para a Assembleia, está em discussão, né? Está em discussão. Mas os deputados podem acrescentar? Pode, e a gente vai fazer esse pedido, essa solicitação aos deputados que realmente prevejam, né, a contratação de novos policiais, porque dessa forma a gente vai fechar as portas. Apenas para se ter uma noção, são 40 delegados no interior que são responsáveis por 160 municípios. Isso não é uma coisa que é impraticável. Inclusive, os agentes e escrivães, muitos estão, sim, motivados tanto a deixar, né, a instituição, como os que já têm tempo para se aposentarem. E aí eu queria também deixar uma coisa assim, bem registrada para vocês, que e deixar a população realmente calma em relação a isso. A Polícia Civil, eu afirmo com toda certeza e comprovo com dados, nunca teve um efetivo desse, porém nunca trabalhou tanto, nunca apresentou tantos dados positivos. A gente está no nosso limite realmente, enfim, e isso é notório, mas apenas para se ter um comparativo. Eu peguei dados do Ministério da Justiça e do ano de 2013, a gente tinha um efetivo de 1.493 policiais e encaminhamos à Justiça, até o final do ano, 4.974 inquéritos policiais, no ano de 2013. Hoje, a gente tem aí pelo menos uns 200 policiais a menos do que tínhamos em 2013. E já agora, no mês de outubro, só no interior, as delegacias do interior já encaminharam mais inquéritos que o ano todinho, né, do ano de 2013, que foi 5.243. De procedimentos, foram mais de 10 mil procedimentos só do interior. Se a gente contar e se a gente somar aí com a capital, a gente chega aí um montante de 15 mil procedimentos. E quando eu falo procedimentos, não leia só inquérito. A gente tem o TCO, a gente tem os BOCs, que são os boletins de ocorrências circunstanciadas, ou seja, é o TCO do adolescente, enfim. Então, nunca se trabalhou tanto, mas a gente realmente chegou no limite e a gente não vai aceitar que tenha a diminuição de absolutamente nada. Agora, seria importante, exatamente por causa disso, obter essa informação, porque esse orçamento, na verdade, é uma previsão orçamentária. Mas a gente tem uma previsão, Robson, isso significa um projeto. Porque quando você prevê algo, você escreve ali a sua intenção, claro, a sua projeção. E aí você diminuir o que você realmente tem de intenção. Veja, o atual governo, ele se candidatou prometendo prioridade em segurança pública. Ia ser o governador da segurança. Pois bem, a prioridade era a segurança pública e o que nós queremos? O que é que o povo quer? Qual é o clamor da sociedade? É que essa promessa seja efetivada. Seja cumprida. Seja cumprida. Se você tem uma projeção de orçamento, tudo bem, eu aceito, é fictício, mas é sim um plano e você se quer prever aí contratação de novos policiais. Exato. Se você coloca... Por isso seria bom para o comparativo saber quanto foi executado até então, para a partir daí se traçar essa análise, né? Claro que quanto mais orçamento é melhor, é importante, mas, é fundamental. O que está se discutindo aqui, é dinheiro para a segurança pública. Essa questão orçamentária, para mim, fica num plano secundário, absolutamente secundário. O que a delegada está trazendo aqui, infelizmente para a gente infelizmente está divulgando aqui, é que essa previsão, mesmo que sendo fictícia,
demanda 60 milhões a menos na segurança pública. Exatamente. Que é hoje a grande demanda. Antes, Marco, quando a gente começou, Marco um pouco mais, obviamente, quando a gente começou a fazer jornalismo, Marco, a grande demanda da população antes, você lembra muito bem disso, era a saúde, né? Depois vinha a educação e lá em terceiro vinha ali a segurança. A segurança até os anos 80, 90, hoje não chegava a ser hoje em dia não é uma prioridade, é uma necessidade. Que mexesse tanto com a opinião pública. É uma necessidade. Claro que havia problema. Agora, a situação só tem se agravado. Eu perguntaria aí à delegada Paula Maués, a senhora acredita que as lideranças da Polícia Civil, mas é para ir para cima dos deputados, né? Vão ter a capacidade... A senhora acredita... A gente cobrar dos deputados. A senhora acredita que essa mobilização das lideranças da Polícia Civil, Militar, vão ter condições, capacidade de sensibilizar os deputados para que eles mudem essas perspectivas orçamentárias aí tão desastrosas para o setor da segurança? Eu creio, tanto que estou aqui hoje. Se eu deixar de crer nisso, se eu deixar de crer que a classe política vai sim nos ouvir, né? Assim como ouviu no empréstimo, que a gente não tinha, a gente tinha R$0. Se a classe política não ouvir a população, o clamor da população, então realmente eu não teria vontade nem de estar aqui hoje. Já nós que o vamos governo continuar lutando, sim. Já que o governo não teve essa sensibilidade, vai se apelar para os parlamentares, vai apelar para os senhores parlamentares. O Poder Executivo Exato. não teve a sensibilidade e a Assembleia tem poderes para mexer, né? Com certeza. Apenas para se ter uma noção, em relação aos investimentos, aí a gente bate novamente um pouquinho, a gente oficiou o judiciário no sentido de saber quanto eles doaram para a Polícia Civil nos anos de 2015 e 2016, para a gente comparar um pouco do que foi liquidado pelo atual gestão. Pois bem, o judiciário nos informou, e aí é um dado que ainda não é total, porque muitos municípios não informaram, por exemplo, Parnamirim, Açu, etc. Mas dos municípios que informaram, no ano de 2015 e 2016, eles encaminharam para a Polícia Civil R$256.354, né? E a gente tem que no ano de 2015, a gente infelizmente só teve aquele investimento de R$13.734, a fonte 100, e não teve outras fontes nesse ano. E 2016, a gente teve os 68.335. Então, é bem menor. As doações do judiciário nesses 2 anos termina sendo maior do que foi investido em fonte 100. Então, o que a gente pede, e é o que a população também pede, é que a segurança pública ela seja realmente uma política de Estado, né? Que sejam constantes aí investimentos, organização, metas, bonificação. Poxa, na Paraíba você tem um plano de gestão com bonificação. Então, cada crime resolvido, a resolutividade lá, ela é bonificada para os policiais, é premiada. Os policiais aqui, eles só são desmotivados. No Brasil é uma coisa que a gente não consegue entender. A cada 2 dias morre um policial no Brasil. Lá nos Estados Unidos, morreram, num determinado gestão de Obama, no ano todo, 2 policiais. Morreram no ano todo, 2. O clamor da população foi tanto que Obama teve que ir se pronunciar sobre essa morte desses 2 policiais. Aqui a gente assiste aqueles que saem na rua para proteger pessoas que ele nunca nem viu, de uma forma completamente apática. A gente não se mexe, né? Segurança é investir em tecnologia, informatização, tudo que a gente não tem, né? Inteligência. Estrutura e principalmente no policial, motivando-o, capacitando-o, qualificando-o de uma forma constante, não é pontual. Então, sempre a nossa intenção é de falar isso para a população, esse olhar para a população, de cobrar de uma forma contínua. Muito bem, conversamos aqui com a presidente da ADEPOL, a delegada da Polícia Civil, Paula Maués. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6 mais uma vez. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. E esse microfone aqui está sempre à sua disposição, viu?
Olha, obrigada Marcos Aurélio Sá, obrigada Robson Carvalho, obrigado aos ouvintes. A gente volta amanhã. Tchau. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.